Bom dia, nós somos o grupo 5 da Instrutora Lucira e nosso projeto foi o GDC, o Gerenciador de Candidaturas. Então, na equipe a gente teve o Arthur como Developer, o Fernando como Scrum Master, eu como Product Owner, o José Duarte como Developer e o Matheus como Tech Leader. Então, qual foi o mote, né, do projeto, o problema e nossa proposta? O problema foi que a gente observou, é uma experiência que a gente está tendo agora, né, nessa reta final aí do curso, que são a questão das candidaturas. A gente precisa se cadastrar em várias plataformas, né? Então, é LinkedIn, é Gup, Kenobi, são várias plataformas que em cada uma você tem a oportunidade de achar vagas e se candidatar nelas. O problema é que a única forma que a gente tem de um controle mais ou menos razoável de todas essas candidaturas que estão em lugares diferentes é no e-mail que, de vez em quando, a plataforma envia confirmando que você realizou essa candidatura. Então, a nossa proposta foi criar uma API que facilitasse esse gerenciamento, né? Então, a partir dos dados que você tem na própria, na própria candidatura, né, em cada uma dessas plataformas, você pode pegar esses dados, cadastrar numa única API, que é onde você vai poder gerenciar não só a vaga em si, né, você fez a aplicação, mas também entrevistas e possivelmente acompanhar, né, não se perder nesse mundo dessa quantidade de plataformas diferentes. Então, aqui a gente tem o diagrama de relação, identidade e relação. Então, temos aqui os usuários, que é a pessoa que vai se cadastrar e vai utilizar a plataforma, a própria candidatura, né, que é a application, e relacionada com ela está o job, então são os dados da vaga, né, e relacionado ao job está a company, então os dados da empresa. Atrelado a tudo isso também a gente tem a interview, né, que é a entrevista. Então, uma aplicação pode ter atrelado a ela várias entrevistas, que alguns processos têm mais de uma fase, né? Então, a gente também possibilita ao usuário ter esse controle. Aqui é uma síntese desse mesmo diagrama. Então, tem o user, que abarca as applications interviews, e as applications que abarcam os jobs e as companies. E aqui os relacionamentos entre eles, né? Um para N applications e assim por diante. O mais complicado foi lidar com as relações entre os modelos. Então, essa frase foi dita por um ou mais membros da nossa equipe, e como a gente pode ver aqui no relatório, tem várias relações que se repetem, né? Então, na hora de de desenvolver o projeto separado, acabou ficando um pouco mais complexo do que a gente está acostumado com os projetos do curso, porque para gerar um módulo de alguma dessas entidades, precisaria também gerar o módulo de uma outra para criar essa relação. Então, essa foi uma frase que a gente ouviu bastante aí durante o desenvolvimento do projeto. Então, aqui temos as features dessa aplicação, que seria o cadastro, né, o principal, o cadastro de candidaturas, com descrição da vaga e os detalhes da empresa. A filtragem dessas candidaturas, que ele pode filtrar pelo título, pela remuneração, o nome da empresa, a descrição da vaga e todas as outras atributos, né, que a gente coloca quando a gente vai cadastrar essa candidatura. E também o cadastro das entrevistas, como eu apontei lá em cima, com a data, horário e o local. Também temos uma filtragem para essas entrevistas, então a data e hora exata ou dentro de um período. Uma mais recente que a gente acabou não conseguindo finalizar, mas já está encaminhada, seria a notificação das próximas entrevistas via e-mail. Então, a gente utilizou uma lib aí que possibilita que um trecho, né, um script, seja executado dentro de um período pré-definido, que vai verificar quais são as próximas entrevistas para aquele usuário e enviar um e-mail notificando para ele se preparar. E também uma atualização automática das entrevistas. Então, após a expiração, vamos dizer assim, da data que foi agendada, ela automaticamente é desativada pelo sistema usando essa mesma lib que faz essa verificação e notificação para o usuário. Então, aqui estão as tecnologias, né, que a gente utilizou, que foi o Python, o Django Filter, o Django Cron Tab, que é essa lib que faz a automatização, vamos dizer assim, desses scripts. Temos o Django REST Framework, o Postgres para database, DRF Spectacular para documentação
o de unicórnio para o web server e o DJ Database para utilizar no deploy juntamente com o Heroku. Então, eu trouxe um pouquinho aqui da aplicação. Então, aqui tem a criação de um usuário. Um ponto interessante da criação do usuário é que, por padrão, no Django, ele é obrigatório o uso de um username, e para a nossa aplicação, a gente achou que seria mais adequado a pessoa e mais presente, né, na vida da pessoa, como em outros aplicativos, fazer o login via e-mail. Então, a gente fez essa modificação na forma que a pessoa vai tanto se cadastrar quanto fazer o login. Então, aqui eu estou utilizando uma automatização aqui, né, mas está utilizando um e-mail que foi cadastrado ali em cima para fazer a autenticação. Então, temos a rota de criação de uma aplicação. Então, utilizando o próprio token, ele já consegue puxar os dados, tá? Ele já consegue puxar os dados do usuário e criar uma aplicação. E quando a empresa já existe, a gente pode utilizar uma rota alternativa que utiliza o ID, a identificação dessa empresa no banco de dados, para cadastrar uma nova aplicação. Então, isso daqui está repetido por causa do título. E tem já um teste também de integridade, Company Not Found. Vamos ver. Job Company, como está aqui todas. Bom, vamos prosseguir para não perder o tempo. Aqui a gente pode cadastrar a entrevista. A gente só precisa da agenda, né? Então é uma data e hora no formato do ISO. A localização, né? Nesse caso aqui a gente utilizou uma sala do Zoom e o ID de uma aplicação, que também já existe aqui, que tenha sido criada pelo usuário. Eu vou trocar de usuário porque tem um que a gente já tem mais coisas cadastradas. Então, vou repetir o login dele e a gente está utilizando esse token para fazer as demais rotas. Então, aqui a gente tem uma rota que lista todos os usuários cadastrados. Então, é uma rota com acesso apenas de admin. Então, esse usuário que tem o staff como true, ele tem acesso a essas rotas que estão para admin only, que seria para listagem de todos os usuários, listagem de todas as aplicações e listagem de todas as entrevistas já agendadas na plataforma. O usuário pode acessar a si mesmo, né, a partir do seu token. Ele também consegue listar as próprias aplicações, né, candidaturas. Então, enquanto aqui na lista de todas as aplicações nós temos 4 no total, né, considerando os 3 usuários. Quando lista os usuários, tem apenas 3. E o filtro, que é um dos principais aí, nós temos, a partir das queries, conseguimos filtrar por a categoria, né? Então, se é junior, full stack, desculpa, se é junior, senior, pleno. Nesse caso, apenas com a palavra não, como temos o não definido como padrão, né, do campo, quando ele é criado, quando essa aplicação é criada, ele consegue localizar esses jobs. Então, o mesmo funciona para estimated pay, no caso aqui é lower than or equal, né, menor ou igual ao valor definido aqui. Quando o job ele é júnior, também tem essa apresentação, então reduz aqui a contagem. Mesma coisa pelo nome da company, que não necessariamente está dentro do módulo de aplicação, mas sim dentro do job, que tem dentro de si alinhado o módulo de company, também consegue ser acessado a partir desse aqui. No caso do FOSH, não temos nenhum. Vamos de by. Faltou aqui o não. Bom, seguindo. Aqui a gente consegue listar todas as entrevistas já criadas por aquele usuário. Então, listando aqui, para ficar mais fácil de visualizar. A gente tem as 3, que aqui a gente consegue ver a agenda, a localização, se ele foi aprovado ou não para aquela vaga, e se a data da entrevista já passou ou não, que é aquele sistema de verificação automática que a gente criou com Chrome Tag. Esse daqui acessa apenas
entrevistas agendadas pelo usuário, então, né, com o token que não é administrador, ele limita aí o que é exibido. E, por fim, também temos os filtros aqui do usuário, das entrevistas. Então, a gente consegue filtrar pela data exata. Então, todas que têm aquela data exatamente vai ser embarcada aqui nesse filtro. Ou então uma combinação, né? Que seja menor do que uma data definida ou maior que uma outra data definida. No caso aqui, combinando para gerar aquele período que a gente comentou. Então, em vez de uma, aparece duas que está embarcada por dentro desse período. Aqui temos a rota de atualização do usuário. Então, utilizando o token, ele consegue atualizar. Então, a bio... Estou utilizando um dado de usuário diferente. Então, vamos de list users results. E agora, o update na apresentação. A utilização do job, aqui a gente colocou esse company que está dentro do job, mas só que ele tem uma rota própria. Então, quando a gente tenta atualizar um job com os dados da company, esse request description fetch tá ponto job ponto id. Beleza. Com os dados da company, ele não vai ser atualizado. A descrição da company em si. Apenas quando a gente utiliza aqui na própria rota de company, ele troca uma empresa focada em tecnologia. Mesma coisa, temos o update de interview. Então, aqui tá com uma sala para apresentação. Quando a gente envia, ele recebe o outro endereço, ou no caso aqui, o outro sala da entrevista. E aqui a gente tem uma rota de alterar se o candidato foi aprovado ou não na entrevista. Então, por padrão, ele vem como false. Quando ele é enviado para essa rota, ele é automaticamente trocado para true, para identificar em qual entrevista o usuário, o candidato conseguiu ser aprovado. E aqui na rota de delete, a aplicação já está inativa, então a gente pode escolher uma outra aqui da lista. E quando dá o 204, significa que na hora que a gente listar aqui, desculpa, explicações. Na hora que a gente listar aqui, o executive da terceira no caso, né, posição 2 do array, vai estar como false, a partir dessa rota. E aqui a gente tem um pouquinho, temos aqui um exemplo do e-mail. Então, a feature em si está funcionando, apenas a parte de automatização desse em específico que não foi sinalizado, mas aqui tem um exemplo bem básico do que como funciona essa aplicação, né? Então, a gente gera um comando. Esse daqui é o que faz a atualização, né, de todas que estão, que as datas já expiraram, e aqui o início aí desse desenvolvimento da questão do verificação de qual está próximo. E aqui simplesmente adicionando a notificação e aqui verificação de qual já passou para ser adicionada no caso, a notificação. Todo dia às 6 da manhã é enviado o e-mail e a atualização das vagas todo dia à meia-noite é atualizada. E aqui um pouquinho de documentação. No Get, a gente tem aqui a descrição de como pode ser realizados os filtros, além, é claro, dos valores que são possíveis de ser adicionados na hora de criar. Assim como nas outras rotas também, tá? Inclusive na de entrevistas. A gente consegue ver como pode ser filtrado, como pode ser gerado aí aquele período para verificação. E, no geral, é isso. Boa, boa. Mais alguém da equipe quer comentar? Não? Bom,
Então, primeiro eu queria parabenizar aí, tá? Então, a apresentação ela foi super boa, assim, super didática, seguiu um fluxo bacana. Me surpreendeu nesse final, quando tu passou para o VS Code e explicou um pouco dessa automação, né, que ainda não foi finalizada, mas mostrou um pouco dela. Eu gostei que ficou bem dinâmico, né? Então, começou pelo slide, aí foi para o Insomnia, depois foi para um pouco do código. E também tu lidou muito bem com os erros, né? Então, surgiram alguns bugs durante a aplicação, e sempre é normal acontecer, sabe? Uma aplicação que não estoura bug é porque ainda não acharam bug, mas tu soube lidar muito bem, tipo, agiu com calma, tentou solucionar os que tu viu que poderiam levar um pouco mais de tempo, aí tu prosseguiu, enfim, soube lidar muito bem. Então, tenho muito a parabenizar. O projeto também ele ficou bem completo, né? Porque vocês, para o tamanho do grupo de vocês, né? Porque vocês, desde o início, tem 5 pessoas, e aí durante o caminho, uma pessoa ficou um pouco doente, aí não conseguiu ajudar muito, aí depois ela voltou, e aí, querendo ou não, perde um pouco a mão de obra, né? Mas vocês conseguiram, juntos, todo mundo, levantar, fazer um bom projeto e mandaram super bem, assim, beleza? Super bom. E eu queria saber, assim, como foram fazer os testes, né? Vocês fizeram testes, foi tranquilo de fazer? Eu acho que o Matheus e aí o Arthur podem falar melhor do que eu, mas foi aquela frase que comentei durante a apresentação, de que as relações foi a parte mais difícil do desenvolvimento. Nos testes foi onde pegou bastante, porque, por exemplo, para fazer os testes de model, às vezes para fazer o teste da model de company, precisava criar uma aplicação, criar um job, para depois criar a company e também ter um usuário pronto. Então, tipo, fazer o teste de uma model, precisava de 4 outras já prontas. Então, pegou um pouco por isso, assim. Entendi. Geralmente fazer esses. Eu mutado aqui. Geralmente fazer esses testes é aí que a gente pega as minúcias da nossa aplicação, né? Então, fazer a view, fazer a moda e tal, segue fluxo normal. Aí, quando vai para o teste, a gente pega as minúcias, assim, da estrutura do projeto de vocês. Mas que bom que vocês notaram isso, isso desenvolve bastante vocês, né? E como que foi lidar com essas libs novas, né? Porque eu lembro que eu tinha sugerido, por exemplo, uma outra lib scheduling, e aí vocês provavelmente viram que talvez aquela não fosse o que vocês precisavam, né? E aí vocês trocaram para essa Chrome Tab. E como foi mexer com essa lib, assim? Tá difícil? Foi tranquilo até? Como foi? Então, na verdade, essa é a quinta que eu tô olhando para fazer esse processo, porque eu olhei a que você sugeriu e ela realmente funciona bom, tipo, muito bem para Python, mas ela não se dá muito bem com o Django, porque ela ocupa a thread, e como o Django e o Python em si é single thread, ele não daria esse conflito aí para as requisições. Então, a gente teve eu que correr atrás assim. Então, eu fui testando ao longo do dia assim, algumas outras e tinha umas que era tipo pro que a gente está querendo fazer era muito grande, então tipo tinha Redis, tinha que fazer uma configuração diferente. Eu falei não, vai dar certo, vai dar certo. Aí eu fui pesquisando mais e encontrei essa que é tipo muito quase praticamente assim, plug and play, sabe, que você coloca e tal. É só mais entender é, como que ela vai funcionar, porque ela tem que ser jogada para dentro do ManagePy, mas tem que ser criada nas settings. Então, essa é um período assim, a gente achou a documentação dela e também caçamos aí alguns vídeos para ver pelo menos um projeto, mesmo que fosse diferente do nosso, né? Um projeto que ela fosse utilizada para ter noção de como que ia ser aplicada, mas a partir da própria documentação a gente conseguiu já dar início, ver assim como foi aplicado em outros projetos, foi para ver outras alternativas, assim. Foi bem legal, né? Porque é uma coisa que a gente não tinha visto ainda e que é útil para várias outras coisas, né? Esse agendamento de tarefas, assim. Acho que vai ser útil para muitas outras aplicações aí no futuro. Boa, boa. Não, que massa, cara. É bem isso mesmo, né? Quando queremos implementar novos recursos na nossa aplicação, o que a gente mais usa o nosso tempo para pesquisar e testar se aquilo vai de fato fazer sentido para nossa aplicação. E aí tu sofreu um pouco, vocês sofreram um pouco na pele o que é isso, e isso é ótimo, isso desenvolve muito vocês, assim. E no final vocês acharam uma lib muito boa, né? Então vocês estão super encaminhados aí, parabéns mais uma vez. Não sei se o Ale quer comentar alguma coisa.
Eu quero dar meus centavos aí também. Primeiro, eu sempre observo a forma que vocês apresentam, né? Porque, querendo ou não, a parte técnica é bem importante, né? Quando você vai estar dentro de um trabalho ali. Mas também a parte de soft skill ali também, ela é muito importante, principalmente para quando você vai entrar numa empresa ali, né? Que a primeira parte que você passa é conversar, comunicação, saber mostrar a ideia que você tem, saber mostrar o teu conhecimento, saber se comunicar com a pessoa para falar, mostrar essa segurança que você tem. E você apresentou muito bem, Hugo. Achei que foi muito massa assim sua apresentação. Teve uma dinâmica legal. Que nem a Lu falou ali, né? Tipo, às vezes vai acontecer um problema. Tipo, você, putz, fugiu do meu combinado aqui, não era para travar isso aqui. Aí você lidou muito bem com isso aí. Eu acho que isso aí é uma habilidade, assim, excelente, que é legal a gente desenvolver, né? Tipo, saber lidar com esse tipo de situação, porque nem sempre tudo vai. Acho que quase nunca as coisas vão sair como planejado, acho que dá para dizer isso, né? Nem sempre, é quase nunca dá sair certinho como planejado. Então é legal você saber lidar com esse tipo de situação, né? Saber se controlar, dar uma respirada, talvez mudar um pouco o foco e para não perder a dinâmica da apresentação, ou tipo, tentar arrumar ali. Então, isso aí foi bem legal da parte da apresentação. Fora também você transparecer a ideia, né? Organizou bem os slides ali, organizou bem a apresentação, explicou bem. E uma coisa que eu achei legal ali que vocês tiveram experiência ali foi essa parte de alterar o login do usuário para, ao invés de ser com o username, né, que se passou a ser com login, né? Então, achei bem, bem legal vocês passarem por essa experiência, né, fugir de algo que a gente passa aqui. Eu acho legal essa parte de desenvolvimento, que a Lu falou que vocês foram atrás de uma outra biblioteca para resolver um problema que vocês tiveram, que são coisas que a gente não passa no currículo aqui da Kenzie, né? E aqui, como no M5 vocês estão mais próximo da empregabilidade, é muito boa essa experiência que vocês vão ter. Muito boa mesmo. Porque vocês vão ver que alguns problemas que vocês vão passar fora daqui, vocês não vão ter o material, alguma coisa. Vocês têm que passar por essa experiência de documentação. Putz, eu quero resolver esse problema. O que eu uso? Deixa eu ver se tem alguma coisa que já me resolve isso. Deixa eu ver como é que ela funciona. Quando você consegue aplicar isso, dá uma sensação boa, né? Você fala, caramba, eu achei algo que resolve isso, eu consegui procurar, eu consegui achar. Tem gente aqui que muita gente já conseguiu trabalho, né? Que nem era com Python nem com Node, era com C Sharp, era com Java. Então, acho que esse é o core, né? Vocês conseguirem se desenvolver, ir atrás e entender que essa parte de aprender a aprender é muito importante, principalmente aqui nessa fase final. Então, parabéns aí para o grupo, gostei bastante da apresentação e dessa dinâmica de vocês correrem atrás assim de coisas que fugiram do material e conseguir implementar ali. Parabéns ali. Fora as modas que, segundo vocês, foram bem fáceis de fazer, né? Então, tranquilo ali. Só que ao contrário, né? Obrigado aí pelos feedbacks, Lucila e Alexandre. E também só um ponto que eu acabei esquecendo ali na ansiedade da apresentação, é que a gente está utilizando já em production, né? Então tudo que a gente apresentou já está no Heroku lá. Para quem quiser testar também, fica à vontade. No nosso GitHub tem a documentação de como aplicar ali o Venv, né? Então, tanto no Mac, no Python, no, desculpa, Mac, Linux ou Windows. Então, fiquem à vontade para testar, que nós disponibilizamos ali.